O Flamengo já tem seus alvos definidos para a temporada de 2026. E para continuar ganhando a porra toda, como gosta de falar o nosso presidente BAP, o Flamengo prepara uma investida pesada no mercado da bola. Mas calma, antes de te atualizar de tudo que está rolando no Mais Querido, é muito importante que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aqui de baixo escrito inscreva-se. Estamos rumo à marca de 100 mil inscritos aqui no canal e eu conto muito com a sua ajuda e a sua colaboração. Ah, e não esqueça de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo para que mais rubro-negros possam estar atualizados de tudo que está acontecendo. O Flamengo está com muita grana para começar 2026 de forma agressiva. Isso porque os títulos do Campeonato Brasileiro mais a Libertadores, fora o trabalho que vem sendo feito nos bastidores pelo presidente BAP, tem gerado muita grana para o Flamengo. O próprio presidente esclareceu a situação de poder investir até 1 bi na pasta futebol do Flamengo. Escuta a resposta do presidente BAP. BAP, estamos chegando aqui na reta final da nossa conversa, mas o Ricardo Rocha, que já foi jogador do Flamengo, ele disse recentemente no programa do Galvão Bueno, na Band, que encontrou você e que você teria dito para ele o seguinte: olha, nós vamos investir muito em contratações no ano que vem, algo em torno de R$1 bilhão. Procede? Olha, conceitualmente, primeiro, houve um encontro. Conceitualmente, está certíssimo o que o Ricardo falou. Uhum. O que eu disse foi de que, olha, se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Pode gastar. Uma coisa é você querer gastar, não poder, porque você não pode pagar, tá certo? Uhum. Então a decisão de gastar só é uma decisão que tem consequência, né? Uhum. Você tem que ter dinheiro para pagar. Uhum. E eu acredito que quando eu olho 2 anos para frente, dentro desse horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar R$1 bilhão ano que vem. Devo? Posso? Uhum. Aí entra a avaliação. Aí entra a avaliação. Nós vamos caminhar, como eu te disse, um dia de cada vez. Vamos olhar para a primeira janela do ano. Acho que esse ano a situação é muito diferente do ano passado. Ano passado a gente não tinha nenhuma condição de fazer uma primeira janela muito adequada. A avaliação que a gente tinha do elenco era uma avaliação mais distante, tá certo? Esse ano é uma avaliação melhor. Eu entendo que se a gente quer ir por muito mais ano que vem, nós vamos ter que fazer alguns ajustes que são naturais, tá certo? Sim. Então, nós temos condições de gastar aquilo que a gente precisar para ter um ano de 26 melhor do que a gente teve em 25. É nisso que a gente está mirando. Será que a gente vai conseguir? Não depende, mas não sabe, temos variáveis que você não controla, é um jogo, né? Sim. Mas o que eu posso garantir para o torcedor é que nós vamos nos preparar em 26 melhor do que nós nos preparamos em 25. E para não perder tempo na janela de janeiro, o BAP já autorizou o Bota a começar os contatos com os alvos do Flamengo. No gol, o goleiro do Santos é o que larga na frente. Brazão é o grande plano A da diretoria rubro-negra. Claro, o Flamengo não trabalha apenas com um único jogador. Tem também o Pedro Morisco, o goleiro do Coritiba, que o Flamengo já fez um contato inicial para saber as condições do goleiro. Mas o plano A continua sendo o Brazão por conta da tua experiência com a Série A, jogador que já está adaptado, fora a tua rodagem dentro do Campeonato Brasileiro, fora do campeonato europeu, um jogador que participou aí de várias ligas, jogou campeonato italiano, jogou na La Liga. Isso traz para o Brazão uma envergadura lá, ele, que o Pedro Morisco ainda não tem, mas é um jogador que também agrada a diretoria rubro-negra. Saindo do gol e indo para a defesa do Felipe Luiz, que busca mais um zagueiro para completar os 4 zagueiros do elenco do Flamengo para a próxima temporada. Vitão é o plano A, como a gente vem falando para vocês, já houve contato do Flamengo com o staff do jogador e um sinal positivo, mas claro, o Flamengo terá concorrência na situação do Vitão. Palmeiras também está de olho no jogador e tem um clube de fora do país. Mas o Flamengo está analisando todo o cenário, até porque o staff do Vitão, desde a primeira tentativa do Flamengo, tentar contratar o jogador na última janela, balançou muito para o lado do Flamengo, fez de tudo para tentar sacramentar a negociação, ajudando o Flamengo, mas não aconteceu. O Inter fez jogo duro, pediu muito dinheiro e o Flamengo acabou recuando naquele momento. Agora, com o Internacional brigando para
não cair, e a tendência é que caia, ninguém morre nos devendo, o Flamengo vê uma grande oportunidade de novamente pressionar o Internacional, porque terá que vender jogadores, principalmente o cenário do Thiago Maia. O Flamengo poderá utilizar a dívida que o Internacional tem com o clube para conseguir abater aquela dívida, dando mais um dinheiro no Vitão. Coloca aí o que vocês acham desse jogador. Eu sei que muitos torcedores rubro-negros estão sempre olhando, pô, Luiz, por que não contrata um jogador sul-americano, um zagueiro argentino, uruguai, paraguai? Lembre-se, é uma vaga de estrangeiro que terá que ser ocupada, e o Flamengo não quer isso. O Flamengo analisa um jogador justamente brasileiro para essa quarta posição. E o Vitão, ele já tem uma envergadura de jogar no futebol europeu, jogou no Shakhtar com o José Boto, jogando no Internacional ali, titular absoluto de um time de camisa, já está adaptado às principais competições que o Flamengo joga. Saindo da defesa e chegando no ataque, eu tenho que lembrar vocês que o Flamengo nesse início de temporada tem apenas 3 prioridades: goleiro, zagueiro e um atacante, que o alvo é o Tati Castellano. Esse é o grande sonho do diretor José Boto. Ele quer muito contratar esse atacante da Lazio. Na última janela, o Flamengo tentou essa negociação, escutou do staff do jogador que a Lazio não tinha interesse em negociar. O Matheus trouxe exclusividade, primeira mão na resenha desse almoço, falou diretamente com o diretor esportivo da Lazio, que deixou bem claro: não recebi nenhuma proposta do Flamengo e não tenho a mínima intenção de negociar esse jogador. E detalhe, já recusei 3 propostas de 40 milhões de euros por ele. Claro, o cenário mudou, uma nova janela vai iniciar, o Flamengo vai tentar novamente. O contato já foi feito com o staff do jogador, que novamente deu o sinal verde. Estou à disposição para jogar no Flamengo. Agora o Flamengo precisa se acertar com a Lazio. Essa posição, o Flamengo está disposto a fazer um investimento mais alto. Claro, não vai chegar aos 40 milhões que a Lazio recusou na última tentativa, não do Flamengo, mas de algumas equipes do futebol europeu, mas o Flamengo está disposto a investir ali 25, 30 milhões de euros num jogador para chegar aqui e ser um jogador que vai disputar com o Pedro essa posição de centroavante para a próxima temporada. Agora, lembrando, muito difícil o Flamengo conseguir tirar o Tati Castellano na janela de janeiro, até porque a janela na Europa ainda está acontecendo. Nos bastidores, o Flamengo olha algumas alternativas, quem sabe um jogador por empréstimo para jogar no Flamengo até o Flamengo conseguir na janela do meio do ano contratar o Tati Castellano, que é o grande sonho do diretor José Boto. Claro, tem também ali o plano B, Lucas Beltrán, foi um jogador que o Flamengo olhou ali, tentou a sua contratação, mas o jogador acabou recusando. Sendo bem sincero, não me agrada o nome do Lucas Beltrán. Acho um jogador que não vem conseguindo performar muito bem. Seria gastar um dinheiro num jogador aí que, na minha visão, não ia agregar tanto como o Tati Castellano. Esse chegaria para brigar ali com o Pedro pela vaga de titular do ataque do Flamengo. Coloca aí nos comentários o que vocês acham desses 2 nomes. Tati te agrada? Lucas Beltrán te agrada? Ou qual outro nome que vocês contrataria para o Malvadão na próxima temporada, mas o nome que o Boto quer é o Tati Castellano. Saindo das prioridades, entramos nas entradas e saídas. Jogadores que irão sair vão gerar espaço para a chegada de novos jogadores. É aí que entra o John Arias, jogador que a diretoria adora. Todo mundo dentro do Flamengo adora o John Arias. O Felipe Luiz gosta demais desse jogador. O presidente BAP adoraria ter ele no Flamengo. Dentro do Flamengo, ninguém quer se comprometer. O Flamengo está monitorando a situação do atleta e esperando o sinal verde por parte do staff do jogador. Além do Flamengo, Palmeiras está de olho no jogador. Fluminense também tenta repatriar o jogador. Lembrando, o Fluminense ainda tem grana para receber. Quem fala que Fluminense não vai ter como pagar 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. O Fluminense ainda nem recebeu pelo jogador, está recebendo. Então não precisaria pagar tudo, somente abater o que já recebeu, se ficar um pouquinho mais caro, complementar ali esse valor. É uma situação bem difícil também. Janeiro, muito complicado que esse jogador saia, até porque estamos falando de um Wolverhampton que briga para não cair. E manter o time completo para tentar fugir do rebaixamento é o objetivo da diretoria do Wolverhampton. O Flamengo aguarda a situação. A Leila Pereira,
já entrou em contato com o staff do jogador. Não é a primeira vez que a Leila tenta essa contratação, é um grande desejo da presidência do Palmeiras, que tentou contratar também quando ele ainda estava no Fluminense. Conversou com o presidente Mário Bittencourt, que na época deixou bem claro que não tinha mínima vontade de negociar o jogador e nenhum jogador em atuar em outro clube do futebol brasileiro, a não ser o Fluminense. Tinha um sonho de jogar na Europa, está na Europa. Eu, particularmente, acho muito complicada essa situação do John Arias, esse retorno do futebol brasileiro, mas, claro, tudo depende do cenário do Wolverhampton. Sendo rebaixado, as coisas mudam, o jogador não vai permanecer lá. Luiz, e o Wolverhampton permanecendo na primeira divisão, coisa que eu acho muito difícil. Aí tudo muda. Ele começou a jogar, começou a ter oportunidade. Vamos ver o que irá acontecer. Mas esse é um grande sonho de todos dentro do Flamengo, inclusive o treinador Felipe Luiz, que adora o jogador. E caso consiga fechar essas lacunas de goleiro, zagueiro, atacante, mais um ponta, no caso de John Arias, o Flamengo ainda está de olho em mais uma posição. Aí entra o reserva do Arrascaeta. E o nome em questão é o do Griezmann. O Flamengo já houve contato, não do Flamengo, o Felipe Luiz, representando o Flamengo, na última janela, conversou com o jogador para saber se tinha interesse de atuar no futebol brasileiro. Naquela ocasião, as situações não avançaram, o jogador preferiu ficar no Atlético de Madrid, que o Flamengo novamente fará uma investida no jogador, agora contando com a ajuda do Saúl e do Samuel Lino. Caso o Griezmann tope o projeto, o Flamengo pensa no jogador como o reserva para o Arrascaeta, o jogador que vai ali revezar quando o Arrascaeta estiver na seleção juntamente com o Carrascal. O meio de campo do Flamengo fica completamente morto. Com isso, você ganharia um jogador com a qualidade do Griezmann para comandar o ataque do Flamengo. Além do Griezmann, trouxemos aqui em primeira mão, o Flamengo tem no seu scout também o Juan Bruneta, jogador que se encontra no Tigres do México, argentino, 28 anos, muita boa qualidade, semelhanças muito com a do Arrascaeta, é um nome que agrada muito a diretoria do Flamengo, jogador com 28 anos, muita lenha para queimar, mas claro, é uma posição onde o Flamengo busca ter uma oportunidade de mercado para continuar revezando com a Arrascaeta. Tá aí a nossa atualização, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo que é muito importante e se inscrever no canal no botão vermelho aqui de baixo. Bora, saudações!